Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o pastor Samir, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre o remédio para a ansiedade. Quem já não viveu algum dia momentos de ansiedades, de aflição, de angústia? Aliás, a ansiedade é um dos males deste século, é um dos muitos transtornos emocionais que tem atingido a sociedade pós-moderna. E acredito eu que assim, você também, assim como muitas pessoas, já passou ou está passando por um momento de ansiedade, de angústia, de preocupações, mas que este estudo seja para você esclarecedor, que Deus fale ao seu coração e lhe mostre uma direção para vencer a ansiedade. Antes de entrar no assunto, já quero pedir o seu like, por gentileza deixe o seu like. O seu like faz com que o canal cresça, o YouTube entende que este conteúdo ele é relevante, ele vai sugerir a outras pessoas que também precisam ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, né? Que estão passando por necessidades. Então, com o seu like, você ajuda esse vídeo a circular nas redes sociais. Também, se você não é inscrito, se inscreva, acione o sino das notificações para que o YouTube lhe envie os novos vídeos. Deixe aqui o seu comentário, seu pedido de oração. E se você desejar abençoar o meu ministério com uma oferta missionária, clicando aqui e abrindo a descrição do vídeo, você encontra uma chave Pix e você pode fazer essa oferta através desta chave Pix. Sempre oro e peço a Deus que abençoe e multiplique na vida daqueles que têm me ajudado a levar a sua palavra. Muito bem, Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, queridos, quem de nós em algum momento da vida não viveu ou não está vivendo momentos de ansiedade? Eu já vivi muitos e vez por outra a ansiedade quer, atingir a gente, dominar a vida da gente. Porque a questão não é passar por momentos de ansiedade. Isso é algo que está inerente à nossa vida humana, à sociedade. Mas tanto o apóstolo Paulo quanto Jesus, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Então observe que tanto Jesus como Paulo já identificava no povo daquela época, primeiro século da era cristã, a ansiedade. E olha que aquela sociedade não vivia um estilo de vida como a nossa. A nossa sociedade pós-moderna, ela vive um estilo de vida que propicia a ansiedade. Mas também aquele povo naqueles dias tinha seus problemas, como os crentes da cidade de Filipos, onde Paulo identifica esta situação e então manda esta carta tratando alguns assuntos, e neste contexto aqui que nós lemos, nestes versículos, ele entra nessa questão. Porque as pessoas naqueles dias também viviam muitas preocupações. Elas perderam familiares, elas às vezes tinham que fugir de onde moravam, havia perseguição, havia dificuldade financeira, havia escassez de alimento. Então isso gerava uma ansiedade. E hoje não é diferente. Porém, hoje o estilo de vida da sociedade pós-moderna, ela facilita muito mais, propicia muito mais vivermos em ansiedade. E a questão não é
como eu disse, passar por momentos de ansiedade. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, vai viver momentos de ansiedade. Mas a questão é não deixar que essa ansiedade nos domine no dia a dia e nos leve, então, a outros transtornos emocionais mais sérios, como depressão, ansiedade. A depressão começa com ansiedade, síndrome do pânico e outros tantos que eu poderia enumerar aqui. Mas a palavra de Deus tem a orientação para sabermos como lidar com a ansiedade. Observe que a palavra não nega a ansiedade nos crentes. Pelo contrário, ela identifica a ansiedade nos crentes e propõe um caminho, mostra o remédio para a ansiedade e um remédio eficaz. Então, o apóstolo Paulo, que cuidava daquelas igrejas, a grande maioria ele mesmo havia fundado, ele sempre recebia através dos irmãos notícias de como estava a igreja. Então, identificando os seus problemas e necessidades, ele escrevia suas cartas, que eram levadas por alguém e lidas na igreja. Então, ali Paulo tratava de problemas em todas as ordens, Paulo trazia orientações e ensinos necessários para as igrejas ter boa saúde e para o bom andamento da obra de Deus. E hoje não é diferente. A palavra de Deus continua tão atual como há 2000 anos atrás e continua sendo para nós o remédio para todas as nossas necessidades, inclusive a ansiedade. E Paulo, ele começa nesse contexto. Eu gosto da forma que Paulo, pelo Espírito de Deus, adentra o assunto, porque ele toca no assunto dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então Paulo está dizendo, não vivam. O não andeis aqui traz o sentido de não vivam de uma maneira cheia de ansiedade por coisa alguma. Se é coisa alguma, é coisa alguma, ou seja, de ordem conjugal, de ordem familiar, de ordem financeira, de ordem ministerial. Porque em todas estas esferas, situações nos levam a ansiedades. Por exemplo, um problema conjugal, uma situação com a esposa, uma situação com o marido, um problema com um filho, um momento de rebeldia de um filho, não quer ir para a igreja, não quer saber das coisas de Deus. Problemas financeiros são um dos principais, e eu entendo disso porque há 6 meses atrás eu deixei um emprego fixo que eu tinha, por uma ordem de Deus, para me dedicar ao trabalho que eu estou fazendo hoje. E não é que o YouTube é um trabalho secundário, mas eu faço um trabalho de visitas, eu faço culto nas casas, culto em empresas, prego nas igrejas, então, além dos vídeos que eu gravo. E desde o dia quando Deus falou comigo para sair do trabalho, Deus trabalhou para que fosse encerrado ali um projeto de uma equipe de vendas, a qual estava nas minhas mãos, eu sabia que eu não teria a renda suficiente para cobrir as minhas despesas, ou seja, o salário que a minha esposa ganha, porque ela ainda trabalha. Estamos orando para que no futuro breve ela não precise trabalhar e possa atuar comigo no dia a dia visitando, porque a necessidade de visitas é muito grande e eu amo visitar e gosto de visitar. Eu não sou um pregador só do altar. Da mesma forma que eu amo estar no altar pregando e ensinando a palavra, eu gosto de cheiro de ovelha, eu gosto de visitar as pessoas. Então, hoje eu visito, muitas vezes levo a minha família junto, meus pais que são pastores jubilados, e nos finais de semana minha esposa me acompanha. Mas quando eu saio da empresa, eu sabia, claro, eu fiz as contas, que a despesa mensal que eu tenho não seria atendida pelo que a minha esposa ganha, mas a partir dali precisei exercer fé em Deus e confiar no seu cuidado. Então já fazem 6 meses que eu estou assim.
E há meses que está muito perto de eu cumprir obrigações financeiras e eu ainda não tenho os valores e não sei da onde vou conseguir. Sempre oro e peço a Deus. Então, em alguns momentos à noite, o diabo tenta me tirar o sono, jogando na minha mente como é que eu vou cumprir determinada obrigação financeira com A, com B, com C, e eu tenho aprendido ao longo dos anos a rebater estes pensamentos com a própria palavra de Deus, citando versículos, um versículo que vem logo a seguir, o versículo 19 da mesma carta aos Filipenses, capítulo 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E algumas vezes à noite eu tenho que citar esse texto mentalmente para acalmar a minha alma que está ansiosa, porque dali um dia, 2 ou 3 ou 5 eu tenho que cumprir determinadas obrigações financeiras que ainda não tenho os valores nas minhas mãos. Mas eu tenho sempre levado a Deus a minha vida financeira e entregue para Deus todos os meus compromissos financeiros, como Paulo está dizendo aqui. Mas eu estou contando isso para que você veja que eu estou te ensinando o que eu vivo. Não é uma história da Bíblia que eu li do que Jesus fez há 2000 anos atrás. Eu estou ensinando para você o que eu pratico, o que eu trago para mim. Então eu tomo aqui ao pé da letra o que Paulo fala. Eu procuro não viver ansioso por coisa alguma, de ordem nenhuma. E como qualquer ser humano, tenho meus problemas e situações que levam a gente a ficar ansiosos, mas eu tenho procurado seguir o conselho do apóstolo e eu levo a Deus, eu apresento a Deus. Ou seja, eu digo para Deus qual é o motivo da minha inquietação, da minha ansiedade. E eu já ouvi de alguns irmãos ao longo destes anos servindo a Deus, talvez pela sua inexperiência e desconhecimento da palavra, me falarem o seguinte: pastor, eu nunca incomodo a Deus com pequenas coisas, eu só vou pedir para Deus quando é algo muito grande, muito sério. E eles estão errados. Deus se importa com os pequenos detalhes da nossa vida, com as coisas mais triviais, mais simples. Nós precisamos aprender a entender isso. Nós não cansamos a Deus por pedir coisas, podem ser muitos. Temos que entender que Deus é infinito em tudo. Infinito em sabedoria, infinito em poder, infinito em graça, infinito em amor, infinito em misericórdias, infinito em provisão, e celeiros dos céus são infinitos. Então, você deve entender que até para fazermos uma compra no mercado, se orarmos a Deus e dissermos: Senhor, vou fazer tal compra, eu só tenho esse valor em minhas mãos, vai comigo, me ajuda a comprar coisas boas, e que sobre dinheiro, Deus vai agir assim. Porque não vamos comprar talvez os produtos mais caros, mas também não vamos comprar aqueles mais baratos de qualidade muito inferior. Vamos comprar boas coisas e Deus vai abençoar e que ainda sobrará algum recurso. E eu conheci uma irmã que sempre testemunhava isso, que ela ia no mercado, orava a Deus primeiro e Deus multiplicava o dinheiro, ela comprava tudo o que queria e sobrava alguma coisa. E eu tenho ensinado isso no meu canal, a nós não fazermos nada sem antes orar. Não vender um carro sem orar, não comprar um carro sem orar, não vender uma casa sem orar, não comprar uma casa sem orar, não fazer nada sem orar. Porque algumas vezes nós podemos nos desfazer de algo que foi Deus que nos deu como uma bênção. E depois nós vamos nos arrepender. E eu já vi muitas vezes isso no meu ministério. E também já cometi esse erro de vender algo que Deus havia me dado e depois eu paguei um preço alto. Mas aprendi a lição. Então nós devemos tudo levar a Deus, as coisas grandes e as coisas pequenas, porque Deus se preocupa com tudo. Observe que Paulo está dizendo aqui que até com os motivos que nos fazem ficar ansiosos, Deus se preocupa, se interessa e quer resolvê-los. Então ele diz: levem a Deus, né?
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Ou seja, você tem que falar para Deus. Pai, estou preocupado por tal coisa, como é que eu vou resolver? Pai, estou preocupado com tal compromisso financeiro, como é que eu vou pagar? E Deus entende isso, Jesus mesmo disse isso e ensinou no Evangelho de Mateus, que Ele sabe das coisas que precisamos, mas Ele quer que nós venhamos a Ele em confiança como filhos amados do Pai. E é isso que somos, filhos e filhas amados do Pai, que se preocupa conosco. Jesus vai além dizendo, olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, o filho pede um pão, você não dá uma pedra, ele pede um peixe, você não dá uma serpente, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Deus se preocupa com os mínimos detalhes, inclusive com a nossa saúde mental, emocional e física. Então aprenda a levar a Deus o motivo da sua ansiedade, seja de ordem familiar, conjugal, financeira ou espiritual, porque Deus se preocupa com todas elas. Não faça nada sem orar a Deus, não faça nada de cabeça quente, não faça nada por impulso, porque depois o prejuízo é melhor. É melhor estar em paz, aguardar um pouco mais do que se precipitar e trazer um problema para a nossa vida que nós não precisaríamos estar vivendo. Ok, meus irmãos? Então Paulo diz que temos que levar tudo a Deus pela oração, pela súplica, que é quando nós realmente clamamos, suplicamos, né? Geralmente você não precisa nem fazer isso de joelho. Eu, quando estou muito preocupado com algo, eu estou aqui dentro da minha casa, eu começo a andar e começo a orar, a falar com Deus. Às vezes na rua, estou andando a pé e eu começo a falar com Deus ali, aproveito o momento, às vezes passa por alguém por mim de bicicleta ou de carro, me vê conversando sozinho, às vezes pode até achar que sou um louco. Mas, irmãos, eu estou falando com meu Deus como se eu estivesse falando com um amigo caminhando comigo ao meu lado. Eu estou levando a Deus o motivo da minha preocupação, da minha ansiedade. Então, pela oração, pela súplica, com ações de graça, ou seja, já agradecendo. Porque quando nós fazemos isto, demonstramos nossa fé e confiança que Deus nos ouviu, vai nos ajudar e vai responder a nossa oração. Observe, sempre eu termino meus vídeos orando. Você já observou como que eu termino a oração do final de cada vídeo, dizendo, Senhor, e porque eu creio na tua resposta, eu já te agradeço, muito obrigado. Seguindo este princípio e que eu pratico na minha vida diária. Então, queridos, a ansiedade, ela existe. E vai nos atingir hoje, amanhã, depois. A questão não é a ansiedade nos atingir, a questão é deixar ela dominar a nossa vida. A nossa mente, a ponto da gente perder a paz de espírito, perder o sono, perder a fome, ou outros começam a comer demais por impulso, aí vai ganhar peso, vai ficar doente. Então é essa questão, é saber lidar com momentos de tensão, momentos de adversidade, com situações que estão nos deixando ansiosos. E o conselho da palavra de Deus para nós é esse: leve a Deus. Faça conhecido diante de Deus. Ore a Deus pela oração. Se você acha que não está resolvendo, suplique a Deus. Clame a Deus pela súplica. E depois agradeça com ações de graça. E o mais interessante é que ele diz, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, a toda a nossa capacidade de entender, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui que se nós seguirmos esta orientação de levarmos a Deus, de desenvolver o hábito de levar a Deus todas as situações, sejam pequenas ou grandes, de qualquer ordem, pela oração ou pelas súplicas,
e já agradecer a Deus, porque isso demonstra nossa fé e confiança nele. Ele diz, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, ou seja, que nós nem compreendemos a profundidade desta paz, ela vai guardar, e isso é muito importante, estar guardado, nossa mente, nosso centro racional e nosso coração, nosso centro emocional em Cristo Jesus. Porque a paz que vem de Deus não é igual à paz do mundo. O mundo só tem paz quando tudo está bem. Mas quando algum problema surge, as pessoas tendem a perder a paz, a surtar, a deixar que isso venha se desenvolver ou evoluir para outros transtornos emocionais, que hoje é o mal do século. Mas nós precisamos e podemos evitar isso e medicar isso com a palavra, como o conselho da palavra, com a orientação da palavra, levando a Deus em oração, levando a Deus em súplica, se for o caso, agradecer, então a paz de Deus vem sobre nós e guarda e protege a nossa mente escondida em Jesus Cristo. Guarda nossas emoções escondidas em Jesus Cristo. E nós podemos seguir a nossa vida adiante, Deus vai trabalhando e solucionando cada um dos problemas que naquele primeiro momento parecia que não iria ter solução. E nós tendemos muito a isso, a olhar para os problemas, parece que às vezes são maiores do que o nosso Deus, mas não são. Nosso Deus é maior do que tudo, Ele se preocupa comigo, se preocupa com você e está interessado em nossas vidas. Vamos orar a Deus. Antes de orar, porém, mais uma vez quero lembrar, deixe o seu like, comente, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se desejar abençoar o meu ministério, você pode fazer isso através da chave Pix aqui disponibilizada. Oremos. Querido Deus e Pai, vivemos em uma sociedade dominada pela ansiedade e por tantos outros transtornos emocionais. Mas eu quero orar agora por esta pessoa que está me assistindo e me ouvindo, para que o Senhor tome, meu Deus, suas necessidades nas suas mãos. Que o Senhor ouça a oração deste homem e desta mulher. E que o Senhor guarde a mente delas e os seus corações em Cristo Jesus. Que a tua paz, que excede a todo entendimento, guarde a mente e o coração delas na pessoa do Senhor Jesus. Pai, nos ensina a confiar cada dia mais em Ti e a praticar as orientações da Tua palavra, porque se assim o fizermos, seremos bem-sucedidos em tudo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua resposta. Desde já eu Te agradeço, porque creio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.